Olá, eu sou Marisa Vendrusco, mas antes quero dar um recadinho, que esse artigo também está disponível em podcast e você pode acessar e sempre que quiser. No nosso vídeo, irá aparecer o símbolo do podcast sempre que o referido artigo estiver disponível também naquela tecnologia. O assunto de hoje é a nova gasolina brasileira e os direitos do consumidor em caso de adulteração. A partir de agosto desse ano, os motoristas que abasteceram seus veículos deverão ter uma gasolina de melhor qualidade, mais parecida com o combustível utilizado nos Estados Unidos e em países da Europa. A resolução da Agência Nacional do Petróleo e Biocombustível, ANP, em janeiro deste ano, divulgou a Resolução 807/20, que estabelece uma nova especificação para a gasolina vendida no país. O derivado de petróleo precisará ter uma massa específica mínima de 715 kg por metro cúbico, índice que não era regulamentado até então, e o número de octanas mínimo de 92, atualmente é de 87, pela metodologia RON, que avalia a resistência do combustível à detonação. A nova gasolina deverá ter uma melhor qualidade, em termos de octanagem e massa específica, o que significa que é um combustível mais eficiente e dá melhor proteção aos motores dos veículos. Mas, e a responsabilidade civil pela adulteração e os direitos do consumidor? Bom, quanto a isso, a adulteração do combustível, muito frequente ainda, obriga que o consumidor saiba suas formas de defesa quando identificada essa prática, para que possa dar a tutela jurisdicional adequada e a sua reparação. Quando o combustível é adulterado, toda a população perde, na medida em que são emitidos poluentes prejudiciais à saúde humana, fica comprometida a preservação do meio ambiente, além de gerar um clima de desconfiança entre os consumidores em relação às empresas do setor, gerando prejuízo não só para o consumidor individual e imediato, mas também toda a sociedade. Além da legislação específica, temos fraudes previstas no Código de Defesa do Consumidor e, ao lado do estelionato, previsto no nosso Código Penal, ainda crimes contra a ordem econômica, estudado em direito tributário, e legislações municipais. Portanto, uma atuação gerada pela fiscalização da ANP pode acarretar o agente ou agentes envolvidos uma série de processos que podem correr paralelos, tramitando em diferentes instâncias. Alguns vícios de qualidade, como os referentes a padrões de destilação e octanagem da gasolina, podem ser decorrentes da adição de solventes, mas jamais poderão ser detectados no posto, mesmo com a execução dos testes obrigatórios, dado estes que só se consegue indicar irregularidades relacionadas à cor e densidade dos produtos ao teor de álcool na gasolina. Tanto isso é verdade que a maior parte das autuações é feita no momento da fiscalização. Diante disso, o revendedor pode ser excluído da responsabilização quando a ação parte da iniciativa do órgão responsável pela fiscalização, como a ANP. Já quanto ao consumidor, por ele não ter capacitação técnica para constatar tais fraudes na hora da compra, pode demandar em face de todos os agentes envolvidos na cadeia de fornecimento do combustível. Para o consumidor, o revendedor, ou seja, o posto de gasolina, prestador do serviço, é o maior responsável, pois caso não tenha sido sua culpa direta pela adulteração, foi negligente a ponto de não prezar pela qualidade do serviço oferecido, o que gerou prejuízos à sua clientela. Nesse sentido, devemos lembrar que o revendedor, mesmo não envolvido diretamente no ato de adulteração, responde perante o consumidor, em face do disposto do nosso Código de Defesa do Consumidor, CDC. Nos termos do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, abre aspas, o fabricante, o produtor, o consultor nacional ou estrangeiro e o importador respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a utilização e riscos. Fecha aspas.
E em seu artigo 18, o Código de Defesa do Consumidor dispõe ainda que, abre aspas, fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo, a que se destinam ou que lhe diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Fecha aspas. Além das ilegalidades envolvendo tributos e adulterações de combustíveis, duas outras práticas prejudicam o consumidor. A fraude metrológica, conhecido como a bomba fraudada, e a imitação da identidade visual de marcas consagradas. Portanto, todo consumidor tem direito a ser reembolsado pelo posto de combustível, caso abasteça seu veículo com um produto adulterado e ele danifique seu automóvel. Então, em síntese, alguns cuidados devem ser tomados. Tenha sempre a nota fiscal do abastecimento. Transforme o hábito sempre de pedir a nota fiscal do abastecimento em todos os postos e as guarde. Caso você tenha ter problemas com seu veículo e descubra que foi por combustível adulterado, precisará provar de onde, qual foi o estabelecimento. Providencie um laudo técnico. Na hora de exigir seus direitos, tenha em mãos um laudo técnico emitido por um profissional detalhando todos os problemas que o veículo apresentou e provando que eles foram provocados pelo combustível adulterado. Exija seu reembolso. O primeiro passo é voltar ao posto ou estabelecimento onde abasteceu, procurar o responsável e fazer uma reclamação exigindo seu ressarcimento. Caso esse passo não funcione, você precisará partir para uma reclamação legal. Bom, conforme o Código de Defesa do Consumidor, nesse tipo de situação, além de ser obrigado a reembolsar todos os danos materiais causados, o posto de combustível ainda pode ser intimado a arcar com uma indenização moral. Encaminhe a denúncia e, não obtendo êxito em um acordo com o responsável do posto de combustível, faça uma reclamação legal junto ao PROCON. Procure a ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, e a polícia, e realize uma denúncia formal. Fazendo isso, o estabelecimento terá a responsabilidade de ressarcir os danos causados por seu combustível e ainda terá que eliminar qualquer irregularidade em seu estabelecimento, livrando-se de todo o combustível adulterado e respondendo judicialmente por isso. Precisa de mais informação ou tem mais dúvidas sobre o assunto? Acesse em www.vendrusculoespagnoli.com.br. Até mais!